Bicos, possuindo duas qualidades. A pessoa tola, incompetente, ruim, se mantém numa condição mutilada e prejudicada. Ela é passível de crítica e sujeita à censura pelos sábios, e ela gera muito demérito. Quais duas? Sem investigar e examinar, ela elogia quem merece censura. Sem investigar e examinar, ela censura quem merece elogio. Possuindo essas duas qualidades, a pessoa tola, incompetente, ruim, se mantém numa condição mutilada e prejudicada. Ela é passível de crítica e sujeita à censura pelos sábios, e ela gera muito demérito. Bicos, possuindo duas qualidades. A pessoa sábia, competente, boa, se mantém numa condição íntegra e sem prejuízo. Ela não é passível de crítica e não está sujeita à censura pelos sábios, e ela gera muito mérito. Quais duas? Tendo investigado e examinado, ela elogia quem merece elogio. Tendo investigado e examinado, ela censura quem merece censura. Possuindo essas duas qualidades, a pessoa sábia, competente, boa, se mantém numa condição íntegra e sem prejuízo. Ela não é passível de crítica e não está sujeita à censura pelos sábios, e ela gera muito mérito. Bicos, possuindo duas qualidades, a pessoa tola, incompetente, ruim, se mantém numa condição mutilada e prejudicada. Ela é passível de crítica e sujeita à censura pelos sábios, e ela gera muito demérito. Quais duas? Sem investigar e examinar, ela suspeita algo que merece crédito. Sem investigar e examinar, ela dá crédito a algo que é suspeito. Possuindo essas duas qualidades, a pessoa tola, incompetente, ruim, se mantém numa condição mutilada e prejudicada. Ela é passível de crítica e sujeito à censura pelos sábios, e ela gera muito demérito. Bicos, possuindo duas qualidades, a pessoa sábia, competente, boa, se mantém numa condição íntegra e sem prejuízo. Ela não é passível de crítica e não está sujeita à censura pelos sábios, e ela gera muito mérito. Quais duas? Tendo investigado e examinado, suspeita algo que é suspeito. Tendo investigado e examinado, ela dá crédito a algo que merece crédito. Possuindo essas duas qualidades, a pessoa sábia, competente, boa, se mantém numa condição íntegra e sem prejuízo. Ela não é passível de crítica e não está sujeita à censura pelos sábios, e ela gera muito mérito. Bicos, comportando-se de forma incorreta em relação a duas pessoas, a pessoa tola, incompetente e ruim, se mantém numa condição mutilada e prejudicada. Ela é passível de crítica e sujeita à censura pelos sábios, e ela gera muito demérito. Quais duas? A própria mãe e o próprio pai, comportando-se de forma incorreta em relação a duas pessoas, a pessoa tola, incompetente e ruim, se mantém numa condição mutilada e prejudicada. Ela é passível de crítica e sujeita à censura pelos sábios, e ela gera muito demérito. Bicos, comportando-se de forma correta em relação a duas pessoas, a pessoa sábia, competente e boa se mantém numa condição íntegra e sem prejuízo. Ela não é passível de crítica e não está sujeita à censura pelos sábios, e ela gera muito mérito. Quais duas? A própria mãe e o próprio pai, comportando-se de forma correta em relação a duas pessoas, a pessoa sábia, competente e boa se mantém numa condição íntegra e sem prejuízo,
e ela não é passível de crítica e não está sujeito à censura pelos sábios, e ela gera muito mérito.